Olhos eletrônicos no espaço. Na reportagem que vamos ver agora, você vai saber como os satélites e as imagens captadas por eles estão sendo usados nos estudos geográficos e ambientais, contribuindo também nos processos de ensino e aprendizagem. Confira. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi criado pelo governo brasileiro em 1961, com a missão de investir no campo das atividades espaciais. Em mais de 30 anos de história, o INPE já se tornou referência no desenvolvimento de tecnologias utilizadas, por exemplo, na construção e manutenção de satélites. Naquele telão é possível acompanhar as rotas dos 3 satélites brasileiros que estão em órbita. Em média, eles passam 14 vezes por dia em torno da Terra. 2 desses satélites coletam dados que ajudam, por exemplo, na previsão do tempo. O outro tem a função de captar imagens, ou seja, ele é o satélite que faz o sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é exatamente isso que tu estás fazendo agora. Tá? Tu e a câmera de televisão estão me focalizando, me caracterizando. Nos teus olhos e na câmera de televisão vocês estão vendo como eu sou, a cor dos meus olhos, a cor da minha roupa, os gestos que eu estou fazendo, sem vocês tocarem em mim. Isso é sensoriamento remoto. Lançado em 1999 pelo Brasil, em parceria com a China, o satélite Sibers tem captado imagens de todo o país. As imagens servem de base para a elaboração das cartas-imagem, utilizadas em cursos itinerantes de formação continuada de professores. Na realidade, elas são uma fusão de imagens de satélite com informações cartográficas. Essas informações, em geral, são tiradas de cartas topográficas. E em cima da imagem são postas uma série de informações cartográficas que seguem umas regras bastante restritas. Tânia Salsen é responsável pelo projeto Educaséries, que tem o objetivo de levar as imagens captadas pelo satélite para as salas de aula. Eu não preciso sair daqui para ter uma ideia de como é a Amazônia, se eu não tiver dinheiro para fazer isso, porque eu posso pegar uma imagem e essa imagem me traz uma série de informações de como é a distribuição da floresta, de como é o relevo, a disposição dos rios, como é que as cidades estão ordenadas ali. Vários projetos são desenvolvidos na escola a partir do curso de formação de professores na área de sensoriamento remoto, realizado pelo INPE uma vez por ano. O objetivo é capacitar o professor para que ele use uma tecnologia nova, de fácil manuseio com a criança, para ela conseguir identificar localidade, trabalhar matemática, né? Na realidade, o sensoriamento remoto possibilita a aplicação em diversas disciplinas dentro da educação. A professora Suzana Rosa já fez esse curso. Com alunos de uma escola pública de São José dos Campos, ela desenvolveu um projeto de reconhecimento do bairro Dom Pedro I. Durante a observação da carta-imagem do bairro, os estudantes perceberam uma mancha escura, logo identificada como um lago. E aí tá, então vamos lá nesse lago. Aí a gente descobriu que não era mais um lago, era um aterro. Eles fecharam esse lago. Aí a gente questionando quem estava ali por perto, mas por que aterraram esse lago, né? Eles descobriram ainda que o aterro passou a ser usado como um depósito de entulho. E fizeram todo o levantamento do lixo que é coletado por catadores de lixo ali naquele espaço. Bom, professora Valéria, o seu destaque em relação a esse trabalho, essa reportagem que mostramos agora? Uma coisa que eu gostaria de destacar, né, é que assim, as imagens de satélite, quanto as fotografias aéreas verticais, enfim, o sensoriamento remoto, ele nos dá a possibilidade de estar pontualizando aquelas generalizações que a gente tem nos livros didáticos. Então, o sensoriamento remoto, né, ele vem a estar pontualizando isso, ou seja, que generalizações, por exemplo? Por exemplo, nós temos nos livros didáticos recortes fotográficos e paisagísticos, né, esses enquadramentos fotográficos de uma série de paisagens do Brasil. Porém, nós não temos dos lugares. E hoje o ensino do lugar, ele vem à tona, né, após
nesse período de globalização, eu diria. Então, as pessoas têm necessidade, né, de entender, de estar conhecendo melhor os seus lugares, né? Então, essas novas tanto o sensoramento remoto, ele vem a pontualizar esses enquadramentos, ou seja, ele permite desconstruir imagens estereotipadas, a produção estereotipada dos lugares. E isso é muito interessante. Essa fotografia que ele faz, ela é real, ela é concreta e não tem nada estereotipado ou pensado ou colocado ali. Aquilo é o real, é aquilo que se apresenta. Nós temos também, né, porque enquadra, tanto as imagens de satélite quanto as fotografias, elas trazem um recorte dado pela escala também. Elas enquadram, porém, só que é um enquadramento a partir do lugar. Eu queria passar um pouco para a professora Angélica, voltarmos em relação ao vídeo, né? Qual é o comentário, qual é o destaque que a senhora faz desse vídeo também? Do trabalho ali, especificamente, talvez do trabalho ali do pessoal que foi até o campo, né? A partir daquela leitura, foi a campo, descobriu um pouco mais dessa realidade. Eu acho que a importância tá é justamente nisso, da questão de aproximar o aluno muito mais da realidade, né? E eu achei interessante uma fala da professora Elizabeth, né? Quando ela dizia que o sensoramento remoto é uma maneira de permitir que os alunos trabalhem interdisciplinarmente. Por quê? Quando você trabalha com ciência, sensoramento remoto está trabalhando com energia, né? Energia do sol, interação com a matéria, como que aqueles alvos na superfície terrestre, eles vão se apresentar nas imagens. Então a gente pode estar trabalhando um pouquinho com ciências, com matemática, com a questão da escala, com a geografia, na hora que a gente trabalha a questão de relacionamento entre as coisas no espaço, né? Com história, quando a gente consegue ver uma imagem de alguns anos atrás, de muitos anos atrás e de hoje, né? Então, essa integração de disciplinas, essa interdisciplinaridade, que é muito fácil da gente estar trabalhando com o sensoramento remoto. E, ao mesmo tempo, está mostrando essa realidade. Rosineide, aqui do Rio de Janeiro, aguarda. Olá, Rosineide. Meu nome é Rosineide, cursista do Instituto de Educação Moisés Henrique dos Santos, falo do teleposto CEPAC de São João de Meriti. Eu gostaria de saber como é que um professor pode trabalhar a cartografia pela internet, se o aluno não entende bem a leitura da cartografia de mapa. Obrigada, Rosineide, por essa participação. Gostaria de ouvir você mais vezes aqui no Salto, tá bom? Professora Valéria. Olha, Rosineide, eu penso que esse tipo de estudo ainda esteja por ser feito, né? Eu desconheço, né, um acompanhamento do ensino de geografia por meio, né, da internet, no caso o ensino fundamental, né, e médio. Pois não, Angélica, pois não. Então, a cartografia pela internet, hoje em dia, a gente tem a disponibilização daqueles mapas em formato digital. Alguns até permitem umas brincadeiras, né? E estão ocorrendo algumas pessoas com iniciativa de projetos, né? Assim, até na nossa universidade lá em São José dos Campos, a gente tem um projeto no qual eu até me incluo, não sei se eu poderia estar falando, que é justamente isso, levar os mapas na internet para os alunos, de maneira que eles consigam interagir com esses mapas, né? A partir de cartas topográficas, né, digitalizadas, de imagens de satélite, fotografias aéreas e sistemas de informação geográfica, ou seja, os alunos eles vão conseguir cruzar informações e gerar novas informações. Na verdade, aí está o legal da informática, que é a questão da interatividade, né? E agora, a questão da idade, eu acho que existe produto próprio para diversos tipos de faixa etária dos alunos, e eu acho que agora cabe assim, um pouquinho ao professor estar orientando, né, o tipo de sites ou tipo de jogos que ele vai estar utilizando com os alunos. Ou seja, ele vai precisar fazer uma análise prévia, fazer um planejamento. Exatamente, né? Ele também precisa ser preparado, né? Tá certo. Isabel, eu vou pedir só um minutinho, que a gente tem perguntas com a Mônica, eu já te passo a palavra, tá bom? Oi, Mônica. A pergunta é do professor Wagner, aqui do Rio de Janeiro. Ele diz que no passado existia a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas que formava o técnico em cartografia e o geodésia em nível médio. Vocês poderiam informar se existem escolas de nível médio que formem cartógrafos? A gente comentava no intervalo, né, que é a Angélica que conhece, né, Angélica? Isso.
Olha, existe agora um curso técnico de cartografia em São José dos Campos, na Universidade do Vale, né, uma universidade comunitária no Vale do Paraíba, a Univap, e esse curso forma técnicos em cartografia. Especificamente, os alunos trabalham com a parte de topografia, né, a parte de geodésia e a parte de fotogrametria na questão do aprendizado da restituição dos produtos e das fotografias, né. E esse curso... A gente já tem esse curso funcionando há pelo menos uns 5 anos. Isabel, por favor, fique à vontade. Você gostaria de comentar a questão anterior em que falava a professora Angélica também, né? Não, meu comentário era só no sentido de que o sensoriamento remoto e essa combinação de utilizar cartas e cartas com base em imagens, carta com base em fotografias aéreas, fazendo uso desses recursos de internet, dessas mídias eletrônicas, é super interessante, mas que o aluno tem que ter uma base no papel primeiro. É fundamental que você prepare seu aluno, que ele manipule essas fotos, essas cartas no papel, para depois passar para outra mídia. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir um bom desempenho. Que foram os trabalhos e as etapas e as atividades que mostramos aqui nos programas anteriores, né? Valéria, eu sei que você quer comentar. Eu queria pedir só um minuto, porque a Rosemary, aqui do Rio de Janeiro, aguarda a gente já há um tempinho. Oi, Rosemary. Boa noite. Eu sou supervisora do teleposto Polo de Maricá. Segundo o texto de apoio à série, e conforme já foi abordado, o material disponível na internet, no campo da cartografia multimídia, por não ser produto de pesquisa visando especificamente ao ensino, seu uso deve ser analisado previamente pelo professor. Perguntamos, que aspectos devem ser considerados nessa análise? Como melhor utilizar esse material nas aulas? Obrigada. Obrigada, Rosemary, por essa participação. Você que tem estado com a gente sempre aqui. Muito obrigada, viu? Valéria? Rosemary, é interessante a sua questão e eu ia me referir justamente a isso, né? Quer dizer, quando nós temos todos esses materiais, esses recursos sendo produzidos, né, é interessante uma prévia análise do professor, porque é o seguinte, qual a preocupação didático-pedagógica de todos esses materiais que estão sendo produzidos? As atividades que são propostas, elas solicitam do aluno questões que levem à reflexão ou questões que exigem dele uma memorização. Então, o professor ele tem que tomar muito cuidado com isso quando ele pega esse tipo de material. Porque senão a gente pode estar caindo naquilo que a gente sempre fez muita crítica, né, no ensino da geografia, que é a memorização. E hoje, para a gente conseguir entender melhor o espaço geográfico, não basta somente localizar, mas saber pensar como que vem se dando o uso desse território. Em favor de quem? E aí eu queria passar um pouquinho para a professora Angélica, para a gente fazer um comentário em relação ao que falava a professora Valéria. Então, é exatamente isso. Como a Valéria estava comentando, o momento agora não é de estar mais com aquele aprendizado da questão de memorização das coisas, mas sim de estar entendendo os processos que acontecem para aquelas coisas estarem daquela forma. Que é o que a gente pôde ver no vídeo 2 ali também. Exatamente. Né? Então, entender os processos significa entender o mundo, né? As coisas que estão acontecendo no mundo, né? Então, eu acho que a Rosemary estava interessada nos aspectos, né? Essa questão da Rosemary ainda ficou um pouco, né, de uma certa forma. O professor que ainda não trabalha dessa maneira, não tem, está começando a ter contato com esse material, vamos supor, aos novos atlas, o que ele tem que avaliar, que foi a questão que a Rosemary nos trouxe. Qual é o trabalho prévio que ele faz com ele para depois trabalhar com as crianças? Eu acho assim que todas as atividades elas têm que ter um objetivo, né? Então, para que eles utilizem de todas essas mídias mesmo que existem aí, para cada coisa que está se utilizando, qual que é o objetivo? O que ele vai se aprender, né, naquele momento? Então, ela vai estar analisando se aquilo é adequado para aquele tipo de aprendizado ou não. Mas, na verdade, realmente, o professor, ele tem que ser preparado também, né? Como as pessoas estão dizendo, é um momento agora na área de educação em que a gente ensina e aprende junto, né? Porque determinadas coisas lá de trás tem que ser repensadas, né? A Sandra do Pará já aguarda a gente um pouquinho, um tempinho. Oi, Sandra.
Aqui é Sandra do Teleposto da Escola Estadual Augusto Meira, de Belém do Pará. Nós, telecursistas daqui do Teleposto, gostaríamos de saber como trabalhar com máquinas fotográficas com crianças de terceira e quarta séries no estudo dos espaços do bairro onde a escola está localizada. Boa noite e obrigada. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Que bom ouvir vocês do Pará. Eu sei que às vezes é difícil esse contato com o nosso telefone aqui, mas é sempre bom e a gente quer ouvir sempre vocês aqui no Salto, tá bom? Professora Isabel, a Sandra traz uma questão interessante, né? Desenvolver uma atividade usando um recurso de sensoriamento remoto, né? Para mostrar, e aí vai se descobrir, também vai estar se mostrando para essa criança alguns aspectos desse bairro em que ela vive, né? O exemplo que vocês viram no vídeo foi muito interessante, essa última experiência da professora. Ela combinou as imagens com fotografias aéreas, com os programas no computador, com trabalhos de campo com os alunos. No trabalho de campo, a máquina fotográfica é instrumento básico, né? Então ele vai fotografar, constatar principalmente as realidades cotidianas. Mas o que, por exemplo? Como é que você imaginaria essa constatação? Que olhar, por exemplo, é preciso direcionar a criança a ter? O principal é desenvolver o olhar crítico. O olhar crítico. A gente muitas vezes passa, pelos mesmos lugares e não percebe detalhes que são vitais para a vida ali daquela comunidade. Então, observar como se comportam as pessoas, como é aquele ambiente onde elas vivem, onde elas vivem, como são essas casas, como é o caminho da escola. Tudo isso é um material muito rico, né? Como é o comércio do lugar. Há muita chance de você explorar as nossas cidades, o campo, né? A vida no campo, em atividades práticas com os alunos, que pode desenvolver conceitos de história, de geografia, de português, de inúmeras áreas que poderiam ser aperfeiçoadas, né? Então, o registro fotográfico com a constatação de realidades. O professor tem que planejar, ele tem que montar uma estrutura e planejar. Os aspectos vão ser ambientais, vão ser sociais, vão ser econômicos. Você pode abordar num passeio com a sua classe, pela sua cidade, pelo seu bairro, todos esses aspectos e fazer registros fotográficos. Pode se cruzar esses aspectos, né? A Francisca do Tocantins é agora quem fala com a gente. Oi, Francisca. Gostaria que os especialistas sugerissem uma forma de como trabalhar a linguagem cartográfica no ensino médio, de forma a despertar o interesse dos alunos pela mesma. Boa noite e obrigada. Obrigada, Francisca, por essa participação. Que bom que você conseguiu ligar para a gente hoje e a gente espera ouvir você mais vezes, tá bom? Professora Valéria, essa é uma questão interessante que a Francisca nos traz, porque estamos falando, de uma certa forma, durante essa série, mais voltado para o ensino fundamental. Mas se temos alunos hoje no ensino médio que não tiveram, não discutiram, não trabalharam muito com essa linguagem cartográfica, ainda se há, felizmente, um momento do ensino médio para se trabalhar. Como isso pode ser feito? Bom, eu vou comentar a partir de uma experiência que eu estou tendo junto de um grupo de pesquisa lá em Rio Claro. Eu estou acompanhando professoras de quarta série. E elas estão trabalhando essa linguagem cartográfica, e isso foi um consenso geral, porque elas perceberam que os alunos tinham muita dificuldade com a linguagem cartográfica. Então, isso foi uma temática que emergiu dos alunos. Elas perceberam que os alunos tinham uma imensa dificuldade de estar trabalhando. A partir disso, uma dessas professoras que eu acompanho trabalhou com a fotografia aérea vertical. Ela fez um mapeamento, né, do uso do bairro a partir da fotografia aérea vertical e discutiu todo o conteúdo disso e depois trabalhou a orientação, as direções, né, cardeais pela orientação do sol. Então, motivou os alunos, né, porque eles nunca tinham trabalhado com a fotografia aérea vertical e como o Rio Claro disponibiliza, né, desse levantamento. E aí foi interessante que ela terminou essa sequência, né, depois voltando ao croquis e trabalhando as orientações nesse croquis.
Então houve uma motivação muito grande, porque partiu de uma dificuldade dos alunos, né, e de um material que eles nunca tinham trabalhado. E aí, Angélica, a Valéria deu um exemplo ainda no ensino fundamental, né? Ela falou de uma questão que é trazer para essa realidade, trazer para essa proximidade. Que situações ou temas você acredita que um professor no ensino médio poderia trabalhar e aí talvez incentivar, trazer esse aluno para essa discussão? Então, acho que a pergunta da professora Francisca, ela vem ao encontro desse nosso encontro aqui hoje. Eu acho que o que está estimulando agora os jovens, né, no ensino médio é a questão das novas tecnologias no ensino, né, que é usar os recursos da informática, o computador, porque eles pedem que se use isso, inclusive, né. Então, eu acho que essas tecnologias de imagens e de informática, que eram até há um certo tempo restritos aos especialistas, que agora está se voltando também para a educação, como recurso didático, né, estimula bastante os jovens a estarem aprendendo cartografia, a estarem aprendendo geografia. Mas você imagina, por exemplo, numa escola que talvez não tenha esse recurso disponível, você imagina que algumas dessas atividades que mostramos aqui durante a semana, que são feitas com crianças, possam ser feitas também com jovens? Com certeza, principalmente a questão da construção, né, deles estarem construindo produtos cartográficos, né, dos arredores. Eu acho que a gente fala muito disso no ensino fundamental, mas os adolescentes também gostam dessa prática de estarem construindo mapas, né, em escalas diferentes. Eles já conseguem entender bastante essa questão de escala, e eu acho que a construção desses documentos também eu acho que favorece muito esse interesse, porque às vezes eles estudam cartografia sem entender muito bem o que é cartografia. Quando eles põem a mão na massa, aí o interesse é despertado. Ok. Pausa para o intervalo. Na volta, as nossas convidadas discutem os principais pontos do debate. Salto para o Futuro, volta já.